Hoje, com base na experiência que eu adquiri ao analisar desenhos, eu percebo que eles não são apenas traços no papel. Cada desenho, seja de criança ou de um adulto, carrega significados profundos e únicos. Para mim, enquanto pedagoga, especialmente ao observar desenhos infantis, eles vão além da simples estética, são uma forma de comunicação. E a análise dos desenhos me fez refletir sobre o que cada traço ou composição de cada criança pode revelar. Quando eu peço para uma criança para que ela desenhe, não é apenas sobre o que eu vejo no papel, mas sobre o que ela deseja comunicar. Muitas vezes os desenhos expressam sentimentos que ela não consegue verbalizar. A linguagem do desenho oferece à criança o espaço para ela se libertar e expressar o que está dentro dela. Com esse olhar atento, eu busco compreender como posso ajudar essa criança no processo de ensino e aprendizagem. O desenho, ele tornou-se para mim uma ferramenta poderosa e assim contribuir para que a criança avance de forma integral em seu desenvolvimento, para oferecer o suporte e possibilitar um aprendizado mais significado e transformador. Boa noite, que alegria ter vocês aqui comigo hoje. Esse é o primeiro passo para algo realmente transformador, não apenas para a sua vida profissional, mas também para a sua forma de enxergar, parar de apenas ver, mas realmente enxergar e se conectar com aqueles que você atende ou que você ensina. Enquanto o pessoal não entra, vai digitando aqui para mim de onde você é. Quero muito saber. Comentem as expectativas de vocês para essa aula também. Você já olhou para um desenho e sentiu que ele queria dizer algo, mas não soube interpretar? Já teve alguma sensação que havia uma mensagem escondida nos traços, nas cores, no espaço vazio? Se você trabalha com crianças, adolescentes ou até adultos, já percebeu que muitas vezes as palavras falham, mas o desenho fala. Mas interpretar um desenho não é sobre adivinhar ou supor. É sobre ter um método, um olhar técnico e sensível para compreender o que cada traço quer nos dizer. É exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. O objetivo dessa masterclass é oferecer a descoberta do mundo interior e de suas projeções para o mundo exterior, expressadas através do desenho livre ou do desenho espontâneo, a fim de facilitar o trabalho tanto com as crianças quanto com adolescentes e adultos, e transformá-lo como uma ferramenta de intervenção terapêutica e de crescimento, ou seja, para além de uma técnica diagnóstica. Para quem não me conhece, eu sou Marlene Banhos, psicopedagoga e psicanalista, diretora de uma escola da Rede Municipal de Ensino de São Paulo e diretora também do Instituto de Ensino Nesha. E há mais de 20 anos ajudo professores, psicólogos, psicopedagogos e psicanalistas a compreenderem o que os desenhos revelam. Assim como muitos profissionais da educação e da área terapêutica, eu também já me deparei com desafios ao tentar entender o que a criança e adolescente estavam expressando. No início da minha jornada, percebi que muitos alunos e pacientes não conseguiam verbalizar seus sentimentos, mas expressavam tudo através do desenho. E foi aí que comecei a buscar respostas. No começo, eu tinha muitas perguntas, dúvidas, e fui atrás de me especializar. Eu tinha certeza que os desenhos falavam, mas eu realmente precisava entender o que, com os casos que passavam por mim, queriam dizer. As minhas perguntas e dúvidas só aumentavam. Eu ia em busca cada vez mais de livros, de cursos, inúmeras buscas. Busquei por conhecimento até fora do país, como na Espanha, no México e na Argentina, onde eu tinha um professor que foi um verdadeiro mestre em minha vida. Me direcionou, acreditou em mim e me ensinou muito do que sei hoje. Eu viajava para outros países para que eu realmente pudesse saber como era tratado essa parte. Queria ver as perspectivas que existiam sobre o tema, sobre esse assunto.
Com o tempo, aprendi que os traços, as cores, até os espaços vazios carregavam mensagens que não podiam ser ignoradas. Quando comecei a interpretar os desenhos de forma técnica e sensível, minha abordagem com os alunos e pacientes mudou completamente. Passei a compreendê-los melhor e a criar conexões mais profundas e intervir com mais assertividade. Muitas mães passaram a me procurar desesperadas. Escolas encaminhavam cada vez mais casos, reconhecendo o impacto que a interpretação dos desenhos poderia ter no desenvolvimento das crianças. Foi assim que me tornei referência na região, ajudando inúmeras famílias e profissionais a enxergarem além dos traços no papel. Ao longo dessa jornada, vi como o conhecimento que adquiri poderia transformar não apenas a minha prática, mas a forma como educadores e terapeutas auxiliam criança e adolescente em suas dificuldades. Foi essa transformação que me levou a dedicar minha carreira a ensinar outros profissionais a desenvolverem essa habilidade. Hoje, através do Instituto de Ensino Nesher, trabalho formando professores, psicólogos, psicopedagogos e psicanalistas para que consigam usar o desenho como uma ferramenta poderosa no seu dia a dia. E agora eu quero te ensinar a fazer o mesmo. Se você está aqui, é porque de alguma forma já sentiu que o desenho tem algo a dizer, mas falta segurança para interpretar corretamente. Você sente insegurança ao analisar um desenho e tem medo de errar? Já viu um desenho e ficou se perguntando qual era o significado real por trás dele? Sente que falta um entendimento claro para não depender do achismo? Percebe que o desenho pode ser uma ferramenta, mas não sabe como usá-lo no seu trabalho? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, fique aqui comigo, porque eu vou te mostrar que sim, é possível aprender a interpretar desenhos de forma segura, sem achismo e sem medo de errar. Agora, então, que entendemos a importância de saber interpretar os desenhos corretamente, vou apresentando mais alguns casos, mas antes quero te mostrar como isso pode ser aplicado na prática, né? Antes de mais nada, o ser humano tem como condição existencial a inclinação de compreender o mundo através da sua própria imagem, ou seja, de forma antropomórfica. É isso que permite a projeção dos seus conteúdos inconscientes em objetos que não ele mesmo, como uma casa, uma árvore, um animal, um objeto. Essa visão antropomórfica do mundo é possível justamente pelo uso do mecanismo de defesa projeção. E é por esse meio, desse mecanismo, que tendemos a atribuir às coisas, pessoas, objetos, nossas próprias qualidades, sentimentos e atitudes. Dessa forma, nós temos dois desenhos que nós vamos estudar. É o desenho espontâneo, os desenhos que as crianças e adolescentes realizam de maneira espontânea, sem que ninguém solicite, somente ele desenha, somente porque ele deseja se expressar, falar através dele, descarregar suas atenções, mostrar o que lhe ocorre, sem qualquer intervenção de ninguém. Esse é o desenho espontâneo. O desenho livre é quando nós temos uma consigna. Por exemplo, desenhe o que queira, ou desenhe o que você quiser. O que diferencia o desenho espontâneo é justamente isso, o fato de ter uma consigna, por mais aberta que ela seja. Nesse sentido, cada criança é um mundo, e isso pode ser visto em seus desenhos. Assim, o desenho é a reprodução mais espontânea, clara, doce e maravilhosa que realiza uma criança. É uma das formas de expressão mais antigas da humanidade. Tem sido usada como forma de comunicação desde os tempos pré-históricos, quando os primeiros humanos expressavam suas ideias e pensamento
uns aos outros por meio de pequenas figuras desenhadas em rochas e paredes de cavernas. Além disso, desenhar é quase sempre o primeiro grande trabalho das crianças. Representa seu primeiro grande tesouro expressivo, já que, por meio dele, dizem muitas coisas sobre si mesmos. Desta maneira, o desenho pode se tornar, em alguns casos, um termômetro do estado de ânimo da criança, pois traduz o que ela sente, o que ela pensa, o que ela deseja, ou o que a preocupa, o que a deixa feliz ou triste. E qual a importância da análise e interpretação do desenho livre ou desenho espontâneo para alguns profissionais? Por exemplo, para os professores, qual é a importância do desenho livre ou desenho espontâneo para o trabalho docente? Veremos algumas considerações. O uso do desenho como forma de expressão do pensamento pode ser uma estratégia eficiente que melhora o processo de aprendizagem. Também, desenhar ajuda as crianças a desenvolverem sua criatividade e imaginação, já que no desenho livre ou desenho espontâneo lhe é dado a liberdade para desenhar o que quiserem. Também é uma atividade que envolve sua atenção e fortalece sua capacidade de concentração, visto que crianças deixam de prestar atenção no mundo que a rodeia e se concentram no que estão criando. O desenho livre ou desenho espontâneo fomenta o pensamento crítico e criativo. Ao rabiscar e desenhar, a criança desenvolve os pré-requisitos essenciais para a leitura e escrita. Como vimos, o desenho em nossas salas de aula é um excelente recurso e meio para trabalhar com nossos alunos, pois é uma atividade altamente motivadora e através da qual realizamos objetivos, tanto em nível social, quanto em termos de hábitos e atitudes, quanto em nível didático. Vejamos. A nível social, favorece a expressão e a comunicação por meio do desenho livre ou do desenho espontâneo. Valoriza e respeita as produções dos demais colegas de classe. A nível de hábitos e atitudes, promove o prazer de desfrutar das criações próprias e a dos outros. Desenvolve o hábito da experimentação. A nível didático, promove a natureza lúdica da criança como meio de aprendizagem. Fortalece a motivação. Desenvolve a observação e a experimentação como fonte de conhecimento. Promove a reflexão e a criatividade. Em outras palavras, o desenho livre ou desenho espontâneo é uma ferramenta educacional que ajuda os professores a conhecerem melhor seus alunos, a identificar problemas de aprendizagem e a estimular a criatividade. Atividades gráficas e plásticas representam a linguagem autêntica para as crianças. Favorecem o desenvolvimento de suas habilidades motoras. Lhe proporcionará mais oportunidades de liberdade de expressão e enriquecerão seu mundo. Também é uma ferramenta essencial que ativa as habilidades motoras finas e estimula a criatividade. Foi demonstrado que essa atividade estimula ambos os hemisférios do cérebro, especialmente o hemisfério direito, que está relacionado à imaginação e expressão artística. O desenvolvimento da imaginação é crucial para a resolução de problemas na vida adulta. Além de ser um meio de expressão, o desenho livre ou desenho espontâneo nos ajuda a entender melhor os alunos, permitindo que os educadores identifiquem problemas específicos em sua aprendizagem. Sabemos que, mediante o desenho, a criança ou adolescente expressa seu estado de ânimo, já que serve de ajuda para tentar reconhecer o que ela sente, pensa, deseja ou simplesmente saber o que a molesta
ou a deixa inquieta. Todos nós somos mundos diferentes, em especial as crianças e adolescentes, já que seus desenhos expressam milhões de fantasias que estão contidas em sua imaginação. E isso precisa ser visto, fazer a leitura, analisar e interpretar suas criações. Do mesmo modo, o desenho é uma forma de expressão mediante imagens. Por esse motivo, é considerado uma linguagem gráfico universal. E para os psicopedagogos, por que o desenho espontâneo e o desenho livre são importantes para a psicopedagogia? Como os desenhos infantis influenciam a prática clínica do psicopedagogo? Primeiramente, o desenho livre ou desenho espontâneo é uma ferramenta importante na prática clínica da psicopedagogia, pois por meio dele as crianças podem expressar seus pensamentos, sentimentos e experiências. O conhecimento de desenho é essencial para avaliação e diagnóstico psicopedagógico e na relação terapêutica pode ser de grande ajuda para melhorar o bem-estar e o desenvolvimento da criança. Deste modo, os desenhos podem oferecer pistas sobre os pontos fortes e fracos de uma criança em diferentes áreas, como linguagem, habilidades motoras, percepção visual, raciocínio e habilidades sociais. Além disso, o desenho pode ajudar a identificar dificuldades emocionais e de aprendizagem em crianças. Seu conhecimento pode ajudar a estabelecer uma relação terapêutica positiva entre o psicopedagogo e a criança. Ainda assim, desenhar é uma forma de comunicação não verbal que permite que uma criança ou um adolescente expresse seus sentimentos, pensamentos, sem se sentir julgada ou pressionada. O psicopedagogo ele pode usar o desenho como ferramenta para iniciar uma conversa com a criança e ajudá-la a expressar suas preocupações. Em suma, o conhecimento do desenho livre e espontâneo é fundamental na formação do psicopedagogo, pois permite a compreensão mais profunda da criança e da sua situação emocional e cognitiva. E para os psicanalistas, por que o desenho livre ou desenho espontâneo é importante? A princípio, o desenho pode ser um recurso clínico e elemento diagnóstico importante para o psicanalista infantil, já que destaca o efeito subjetivo que eles têm dentro do campo psicanalítico. Os desenhos infantis são a manifestação do inconsciente. O que o adulto diz com palavras, as crianças o fazem através de seus desenhos. É uma via rápida de acesso ao inconsciente da criança. Assim, os desenhos constituem uma história do mundo interior das crianças. Fantasias e experiências relacionadas com a visão que eles têm da realidade. Sabe-se também que através do desenho as crianças confrontam, expressam e elaboram o sentimento de situações conflituosas da vida. Dessa forma, os medos e as ansiedades são, portanto, reconhecíveis pelo psicanalista, o que pode ser tratado preventivamente. Assim, a abordagem da psicanálise enriqueceu o estudo dessa atividade criadora. Contudo, é preciso aprender a ler um desenho e que essa leitura seja sempre minuciosa, prudente e não apenas simbólica. Nós vamos revisitar o que é desenho livre e o que é desenho espontâneo, né? O desenho livre ou desenho espontâneo é uma atividade criativa e lúdica que meninos e meninas praticam desde muito cedo. Por meio do desenho, as crianças podem expressar suas emoções, pensamentos, ideias de forma visual e não verbal. E também é uma forma importante de comunicação, pois permite que elas se expressem seus sentimentos e pensamentos de forma segura e sem julgamento, como nós já vimos. Você já viu um desenho de criança e se perguntou o que isso poderia significar? Agora nós sabemos que os desenhos livres ou espontâneos são muito mais do que apenas rabisco ou formas aleatórias. Na verdade, eles podem ser uma janela para o mundo interior das crianças,
por meio dos seus desenhos, elas podem expressar suas emoções, pensamentos e preocupações de forma não verbal. O desenho livre ou espontâneo, ele é um tema fascinante, tanto para a pedagogia, quanto para a psicopedagogia, quanto para a psicanálise, pois pode fornecer informações valiosas sobre o desenvolvimento cognitivo, emocional e social de meninos, meninas, de crianças e adolescentes. Neste momento, estamos abordando a importância do conhecimento do desenho livre e do desenho espontâneo na formação do professor, do psicanalista e do psicopedagogo e de outros profissionais. E como isso influencia no atendimento ao paciente, na sua prática clínica e aos estudantes na sala de aula. Além disso, nós vamos explorar um pouco como o desenho evoluiu de acordo com a idade e como as patologias, os problemas do desenvolvimento podem ser detectados por meio do desenho. Também discutiremos um pouco, sobre a interpretação de desenhos e os possíveis significados de elementos comuns em desenhos infantis. Por isso, abordaremos uma questão muito importante, se é possível detectar abuso sexual em desenhos infantis. Sim, há possibilidade de fazer, de detectar o abuso sexual nos desenhos, tanto no desenho livre quanto no desenho espontâneo. Assim, eles constituem uma ferramenta para isso. Uma outra questão é quais são as características do desenho livre e do desenho espontâneo. Então, os desenhos, eles têm características próprias que os diferenciam do desenho dos adultos, por exemplo. Em primeiro lugar, o desenho infantil, ele é caracterizado pela simplicidade e pela ausência de detalhes. As crianças geralmente desenham figuras simplificadas, com formas básicas e sem muitos detalhes. Além disso, os desenhos infantis costumam ser muito coloridos e cheios de vida, refletindo a criatividade e a imaginação das crianças ou dos adolescentes. Outra característica dos desenhos infantis é a falta de proporções. Muitas vezes as figuras não são dimensionadas realisticamente e nem posicionadas corretamente, mas são desenhadas de acordo com a percepção da criança. Da mesma forma, os desenhos infantis geralmente são muito expressivos e emocionais, refletindo o mundo interior da criança. Uma outra questão, uma outra pergunta, quais são as diferenças entre os desenhos infantis e os desenhos adultos? Sim, há uma diferença. O desenho livre e espontâneo da criança difere do desenho do adulto em vários aspectos. Em primeiro lugar, o desenho adulto geralmente é mais detalhado e preciso do que o desenho infantil, pois os adultos têm muito mais habilidade e técnicas de desenho. Além disso, os desenhos dos adultos tendem a ser mais realistas e objetivos, refletindo o mundo exterior com mais fidelidade. Outra diferença entre o desenho da criança e o desenho do adulto é a maneira como as cores são usadas. Nos desenhos infantis, as cores são usadas de forma mais livre e desinibida, refletindo a criatividade e a imaginação das crianças ou dos adolescentes. No desenho adulto, as cores são usadas de formas mais consciente e proposital, refletindo a intenção do artista. Resumindo, o desenho infantil é uma forma importante de comunicação e expressão para meninos e meninas, para crianças e adolescentes, permitindo que eles expressem seus sentimentos e pensamentos de forma visual e não verbal. O desenho infantil é caracterizado pela simplicidade, pela ausência de proporções e expressividade, e difere do desenho adulto pela precisão, realismo e uso de cores. Nós vamos fazer uma análise e interpretação deste desenho. Em seguida, vamos analisar e interpretar basicamente, este outro desenho e um terceiro desenho. Eu tenho um varal que eu gosto de, quando eu estou interpretando, pendurar nesse varal, que eu estou mostrando para vocês, pendurar nesse varal
eu penduro esses desenhos para fazer essa interpretação, porque eu gosto de sempre estar revendo o desenho, passar algumas vezes e rever para observar se as hipóteses que eu tenho levantado, se elas estão razoáveis ou não, ou se preciso fazer outra releitura, né? Então, eu acho muito importante é, essa minha dinâmica de varal, porque eu volto várias vezes no desenho para fazer essa análise e essa interpretação, né? Nesse momento nós vamos fazer essa dinâmica para vocês observarem como isso pode ocorrer, né? Lógico que nós vamos fazer de uma forma básica, mas no entanto vocês vão poder compreender melhor. Vamos interpretar o desenho livre de um menino que, apesar de ter passado por dificuldade, as superou graças à sua resiliência e apresentou capacidade de crescer internamente graças à superação dos conflitos e dificuldades vivenciadas. A distribuição dos elementos desenhados confirma essa evolução. Por exemplo, as nuvens e a chuva na área esquerda reflete que no passado ele sentiu grande preocupação com a situação em que se encontrava. Esse é o significado atribuído ao elemento nuvem. No entanto, a chuva rega o jardim, o que significa que soube aproveitar os benefícios de passar pela dificuldade vivida, soube administrar seus sentimentos para alcançar alguns frutos pessoais. O castelo, desenhado no quadrante central, projeta que nesse momento ele está focado em se isolar para se proteger do seu ambiente, assim fortalecer sua personalidade. O sol, no quadrante direito, é um elemento que costuma, neste caso, indicar um bom prognóstico, ou seja, é um indicador de que a criança prevê que no futuro próximo ela poderá atingir um estado de mais energia e vitalidade. Vamos interpretar o autodesenho de uma criança de 4 anos e meio que presenciou muitos conflitos intrafamiliares, ou seja, briga entre os pais, alcoolismo do pai, e recebeu um modelo de educação baseado em constantes punições e ameaças. No momento em que a criança realizou esse desenho, seus pais tinham acabado de se separar, mas devido ao medo de ser abandonado pelo pai, conforme o próprio pai havia verbalizado em forma de ameaça, a criança queria que eles reassumissem o relacionamento. Por meio do seu desenho, podemos destacar os seguintes desequilíbrios projetados: a localização descompensada. O desenho está do lado esquerdo, só desenhou de um lado da folha. Esse é um aspecto que, nesse caso, reflete que a criança está presa no passado e tem dificuldade de projetar-se no futuro. As pernas muito longas significa que é um histórico pessoal com dificuldades significativas no passado. A ausência de braços é indício de conflitos na hora de agir e se relacionar. Diante da dinâmica familiar vivenciada, a criança não sabe como estabelecer vínculos saudáveis. Marca no peito. Essa marca mais intensa está localizado na área do corpo relacionado às emoções, o que manifestaria um bloqueio emocional que gera muita tensão. Se localizarmos esse indicador no corpo, ele talvez coincidisse com o coração. Uma alteração nesse ponto está relacionada ao sentimento de insegurança, a incerteza que pode acontecer após a separação e o possível abandono do pai podem estar causando um intenso sentimento de insegurança na criança, é o que essa pequenina marca pode nos indicar. Vamos agora interpretar o desenho de uma menina que sofreu um isolamento familiar devido à negligência de sua mãe e seus cuidados básicos. Ela foi retirada da guarda da mãe e com suspeitas de ter sofrido abuso sexual por parte do pai.
A partir do desenho, podemos detectar os seguintes indicadores. Olhos sem pupila. Isso é um indicador de que a criança está na fase de negação da realidade. A falta de boca e pescoço. Falta de comunicação. Ela não tem habilidades pessoais para expressar seus sentimentos, nem fala sobre as situações que sofreu. A localização do lado direito da folha apresenta a rejeição pelo presente, nega que esteja vivendo em um abrigo e concentra sua mente consciente apenas no futuro, pensando que verá sua mãe novamente e que sairá de férias com a família. Também pode refletir o autocontrole que ela tem sobre suas emoções, já que se ela expressa sua tristeza pelos traumas que vivenciou, isso levaria a revelar uma realidade que ela ainda não é capaz de enfrentar. As linhas onduladas à direita, irregular, pode estar mostrando que a menina percebe que no futuro poderá ter dificuldades em continuar controlando seus sentimentos. A presença de rabiscos à direita indicaria a ansiedade gerada pela preocupação com esse futuro incerto. Vamos interpretar o desenho espontâneo de uma menina que sofreu abuso sexual de 12 anos. Enquanto ela desenhava, observou-se que ela sorria, embora seu olhar refletia muita tristeza. E ela verbalizava: essa é a capa do próximo livro de terror que eu vou escrever. Vamos à interpretação. Os S, que chamaremos essa garota de S, é uma garota que, devido ao seu alto grau de dissociação, tende a concentrar sua atenção no lado bom da vida, decorações florais que emolduram o desenho. No entanto, no fundo, ela sabe muito bem que coisas muito obscuras acontecem em sua casa. Uma casa envolvida em um quadrado pintado de preto. S tem pesadelos recorrentes e sentimentos paranoicos sobre seu agressor sexual. Telhas pretas no telhado da casa, chaminé preta e o fantasma à direita. O abuso sexual geralmente ocorre à noite, enquanto a mãe dorme pacificamente. O céu noturno, com a lua dormindo com os olhos fechados. S teme que a qualquer momento ela seja morta. O fantasma que chega na casa à noite tem uma faca que pinga sangue. Então, quais são esses indicadores? É a lua com os olhos fechados, a casa emoldurada de preto, a figura do fantasma com a faca pingando sangue, a chaminé sombreada em preto. Vamos analisar o desenho livre de uma criança de 8 anos de idade que passou por abuso sexual. Ele começou a pintar com entusiasmo e depois abandonou o desenho. Verbalizou: não sinto mais vontade de pintar, fiquei cansado. Vamos à interpretação. Daremos o nome a essa criança de L. Ele se sente perseguido, intimidado por uma figura de autoridade mais velha do que ele. O indicador é o sol com os olhos destacados. Essa figura de autoridade está abusando sexualmente da criança. O indicador seria o nariz pontudo e a quantidade de raios de sol. Sente isso com a grande dificuldade. Isso está posto na montanha à esquerda. O abuso sexual está acontecendo dentro da própria casa. É o caminho de pedra que vai da montanha esquerda diretamente para a casa à direita. L não consegue parar de pensar nessa grande dificuldade que lhe causa grande angústia, posto no telhado da casa pintado de marrom. Ele se sente inseguro e vulnerável a abusos. É a forma como ele apresentou o tronco da árvore. Sente-se preocupado. O indicador é a forma da montanha. Não há comunicação intrafamiliar adequada que está posto nas grades da janela e na fechadura da porta. Muito solitário. Está posto na sensação que a paisagem nos transmite. Manifesta estar passando por uma depressão. A casa dá a impressão que vai cair a qualquer momento. E o marrom do telhado. Os indicadores então seria o nariz do sol,
olhar ameaçador do sol, o telhado marrom, a casa na beira da montanha, o enfeite de árvore à direita e a montanha da esquerda. Na interpretação desse desenho, temos que ele está distribuído por toda a folha e apresenta excesso de detalhes. A sobrecarga de elementos prejudica a clareza do todo. Prevalece uma forte pressão, uma execução tão meticulosa que parece refletir uma personalidade com tendências obsessivas. Vamos deixar para vocês um desenho para a sua interpretação e algumas dicas. É um desenho espontâneo, a idade da criança é 8 anos. No momento do desenho, ele estava triste e preocupado e não houve nenhuma verbalização. Mande a sua interpretação para nós. Vamos então continuar com algumas considerações teóricas para podermos analisar e interpretar o desenho livre, visto que a teoria e a prática guardam uma relação íntima. Então vamos observar o mecanismo de defesa dos desenhos livres e espontâneos. A criança, ao tentar se acomodar à sua realidade, tenta fazê-lo da melhor maneira. Porém, quando a situação se torna muito avassaladora, ela se torna ansiedade. E aí o seu eu tenta se defender usando diferentes métodos como mecanismo de defesas que bloqueiam ou distorcem inconscientemente os impulsos para que sejam socialmente aceitáveis e menos ameaçadores, que será utilizado pela criança para um crescimento saudável, e assim ela poderá negociar com o exterior, com as ansiedades do seu próprio inconsciente e se adaptar de forma saudável. Essas técnicas são chamadas de mecanismo de defesas do ego. Existem diferentes critérios para determinar os mecanismos utilizados pelas crianças em seus desenhos. Os principais mecanismos de defesas podem ser observados nos desenhos infantis. Nós temos critério para determiná-los. Dentre eles, temos, por exemplo, a projeção, que é a fonte de uma ideia que não podemos integrar, porque é uma situação dolorosa, e a percebemos como se existisse no mundo externo. A projeção, ela é como um mecanismo natural do ser humano. Ela está incluída no que conhecemos na psicanálise como mecanismo de defesa. O objetivo primordial dos mecanismos de defesa é manter o equilíbrio do indivíduo no ambiente em que se desenvolve. Esses mecanismos são complicados e complexos devido à intervenção de conteúdos inconscientes na estruturação destes mecanismos. Cada ser humano, dependendo de sua história e das experiências de vida posteriores, possui uma bateria defensiva, característica que, de acordo com o nível de rigidez que se detectem, indicará a presença de conflitos psíquicos que distorce e dificulta o acesso à realidade. Esses mecanismos funcionam como uma barreira a tudo que ameaça a existência psíquica do sujeito, tentando evitar o sofrimento, a ambivalência, a angústia e tudo que possa causar desconforto, o que implicaria na perda do equilíbrio. Quando o equilíbrio é mantido, estamos diante do que chamamos de comportamentos adaptados, que permite o desenvolvimento adequado do sujeito no meio em que está inserido. Os mecanismos de defesa mantêm o equilíbrio entre as hesitações do mundo interno e as perturbações do mundo externo. É importante notar que os mecanismos de defesa apenas impedem o ego de responder ao objeto perturbador, mas não eliminam o problema. Entretanto, quando os mecanismos de defesa falham, o sujeito enfrenta conflitos psíquicos que causam ansiedade e, em casos extremos, pode levar à desorganização psicótica. Quando nos deparamos com sujeitos extremamente rígidos, devemos pensar na falha,
na ausência ou insuficiência ou mesmo na perda desses mecanismos reguladores. A projeção é um mecanismo de defesa, talvez o mais básico e primário. A dinâmica da projeção consiste em expulsar do nosso interior aquelas coisas relacionadas a motivos, impulsos, sentimentos, pensamentos e desejos e atribuí-los a outros, a pessoas, outras coisas, e então reagir a isso. No ato projetivo, temos dois objetivos. Por um lado, a ilusão de nos libertarmos dos elementos que de uma forma ou de outra nos afetam, nos ameaçam e nos perturbem. E que dessa forma já não seriam nossos, mas de outrem. E por outro lado, apreender a realidade segundo nossos próprios pontos de vista, as nossas próprias características, o nosso modo de ser e os nossos preconceitos. Isto é, de uma maneira altamente subjetiva. Assim, através do mecanismo de projeção, entendido no seu sentido amplo, lemos a realidade e construímos teoria que nos ajudam a nos orientar nessa realidade e nos permite supor que entendemos o mundo. A projeção permite-nos detectar traços de caráter, bem como também problemas, frustrações e até mesmo ilusões e fantasias. Um outro mecanismo de defesa é a incorporação. É um tipo de introjeção e um mecanismo precoce no processo de identificação. Essa defesa é comumente usada por indivíduos com psicose, com transtornos impulsivos, transtornos de caráter oral e estados graves de regressão. É antecessor da projeção. Primeiro é realizado fisicamente. Por exemplo, a criança incorpora alimentos. Se o que é dado à criança não é do seu agrado, ela vomita. Por isso incorpora, conota uma mudança na destruição oral imaginada e de um objeto. Mais tarde a criança cresce e antes dos 7 anos introjeta o sistema de crença de seus pais. O que deveria ser e se torna seu próprio sistema de crença. Eles são representados nos desenhos por símbolos, formas, objetos que estão encapsulados dentro de outras formas, geralmente em figuras gráficas que também indicam regressão e que geralmente não são diferenciadas de outras formas de regressão. Por exemplo, flores, casa ou pessoas, e ao redor de cada uma delas desenha um círculo como se tivesse incluídas. Temos outro mecanismo de defesas, como por exemplo o deslocamento, o simbolismo, o isolamento, a imitação, a negação, a anulação, dentre outros. Com base no que vimos e a título de conclusão, podemos dizer que o conhecimento do mecanismo de defesa nos desenhos, tanto é livre quanto nos desenhos é espontâneo, é fundamental na prática clínica do psicopedagogo, do psicanalista e para a prática docente, permitindo uma avaliação mais completa e precisa dos problemas de desenvolvimento da criança. Algumas diretrizes para análise e interpretação dos desenhos livres. Quer saber algumas chaves para analisar desenhos livres ou desenho espontâneo? Vamos ver então. À primeira vista, desenhar é uma forma de expressão, diversão, exploração e descoberta para as crianças. Uma atividade que, pelo seu caráter individual, começa muito cedo e passa por diferentes fases gráficas ao longo dos anos. Por exemplo, o rabisco, a fase pré-esquemática, a fase esquemática, o realismo, o pseudonaturalismo. Para analisar e interpretar os desenhos das crianças, é fundamental criar um ambiente calmo, propício ao aprendizado e com materiais variados. Ao avaliar, você deve levar em conta o processo de realização do desenho e não apenas o resultado final. Também é muito importante ouvir as crianças para que elas possam encontrar o significado dos próprios desenhos e assim conseguir contextualizá-los e analisá-los com mais profundidade. Vamos considerar algumas características que você deve considerar ao analisar um desenho dos seus alunos ou pacientes. Primeiro,
A posição do desenho. Dependendo da localização do desenho na folha, podemos interpretar o seguinte: se o espaço for dividido em 3 áreas horizontais, os desenhos que ficam no topo correspondem à parte intelectual, que está relacionada à imaginação, à curiosidade e ao desejo de descobrir coisas novas. Os do centro são desenhos que representam maior emotividade, enquanto os desenhos da parte inferior indicam as necessidades físicas e materiais que as crianças podem ter. Se a área do desenho for dividida por 3 linhas verticais, os desenhos do lado esquerdo pertencem a indivíduos com preferências pelo passado e mostrarão falta de adaptação ao presente e até mesmo introversão. Já as do centro são crianças com interesse no presente e adaptação a ele. E por fim, os da direita correspondem às pessoas que têm interesse no futuro e têm grande capacidade de adaptação e sociabilidade. Outro indicador pode ser a pressão do traço. Se o traço tiver muita pressão, ou seja, for forte, pode refletir vitalidade, ousadia, em alguns casos impulsividade ou falta de controle. Se a linha estiver fraca, pode ser identificada como falta de vontade, cansaço físico, timidez e inibição. As formas também podem ser um indicador. Linhas retas são associadas a uma certa agressividade, enquanto as linhas curvas implicam suavidade, doçura e emotividade, autocontrole e cumplicidade emocional com figuras de apego. O caráter do traço também pode ser um indicador. Quando os traços são contínuos, representam segurança, extroversão e sociabilidade. Quando os traços são fragmentados e muitas manchas são observadas, pode-se identificar certa insegurança e impulsividade. Em relação às cores, embora seu uso dependa muito da idade da criança e do contexto cultural a qual ela pertence, podemos ver alguns exemplos dos valores simbólicos que foram atribuídos às diferentes cores. Quando a cor vermelha predomina, ela é associada à vida, à paixão, ao perigo, à energia. Amarelo simboliza a luz do sol e reflete felicidade, alegria e curiosidade. A cor azul representa a paz e tranquilidade. O verde está associado a uma certa maturidade, sensibilidade e intuição. O preto é identificado com o medo, o desconhecido, o prestígio e a seriedade. Tamanho e proporção também é um indicador. O tamanho e proporção dos objetos pode refletir a percepção que uma criança tem do seu ambiente. Por exemplo, se você desenhar sua família com seu próprio tamanho maior que o de todos os outros, isso pode indicar uma percepção de superioridade ou poder. As linhas também é um indicativo que pode indicar energia ou movimento no desenho, bem como o estado emocional da criança. Linhas curvas podem refletir suavidade e calma, enquanto as linhas retas podem indicar dureza e rigidez. Esses são apenas alguns dos aspectos possíveis de serem considerados. Agora nós temos algumas questões. Como os desenhos infantis são interpretados de acordo com a idade? A interpretação dos desenhos infantis varia dependendo da idade da criança ou do seu estágio de desenvolvimento. Nos primeiros anos de vida, o desenho é principalmente um meio de exploração sensorial, experimentação. À medida que a criança cresce, o desenho se torna uma forma de expressão de emoções, pensamento e percepções. Uma outra questão: possíveis indicadores de patologia ou problemas de desenvolvimento em desenhos infantis? Sim, desenhos infantis podem ser um indicador de patologias ou problemas de desenvolvimento, como transtornos emocionais, comportamentais ou de aprendizagem, entre outros. Por exemplo, um desenho com traços agressivos, figuras desproporcionais, detalhes violentos ou desordenados, pode ser indicativo de problemas emocionais ou comportamentais. A interpretação de desenhos infantis é uma ferramenta na avaliação e no diagnóstico. Ao analisar e interpretar desenho das crianças, é possível obter
informações valiosas sobre o seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social, bem como possíveis indicadores de patologia ou problemas de desenvolvimento. É importante ressaltar que a interpretação do desenho de uma criança ou de um adolescente deve ser feita com cautela e não deve se basear apenas na presença de determinados elementos ou padrões. O contexto e as informações fornecidas pelas crianças e seus ambientes devem ser considerados. Então, como a criança desenha? A criança rabisca e essa produção é expressiva, pois evoluirá para uma forma reconhecível, adquirindo flexibilidade, organização e simetria. Alguns autores também observaram e descreveram a ordem constante no desenvolvimento evolutivo do desenho das crianças. Esses autores permitiram conhecer os modos de expressão esperados em diferentes idades, a fim de ter um eixo de análise e compreensão. Também é de fundamental importância levar em conta o referencial psicanalítico em termos das fases da organização social que Freud estabeleceu: a fase oral, anal, agenital e de latência, que facilitam a interpretação gráfica. A seguir, resumiremos o que foi postulado por alguns autores, sintetizando os pontos mais significativos. O desenho foi privilegiado nas clínicas de psicanálise infantil. Uma das pioneiras no uso do desenho da análise de criança foi Sophie Morgenstern, a partir do caso de Jacques R., que inspirou a intensificação do estudo do grafismo. Essa criança, devido a seu mutismo, só conseguia expressar-se através do desenho, sendo o instrumento central para o seu tratamento. Por isso, a autora outorgou ao grafismo o valor de uma via de acesso inconsciente, em termos de decodificação simbólica freudiana, que nos permite fazer uma reconstrução, um fio condutor através da representação imagem dos desenhos, que coloca em texto fantasias, sentimentos e núcleos traumáticos. Já Françoise Dolto propõe uma análise de todos os elementos relativos à gráfica infantil na clínica, em cada desenho e em relação a uma sequência de desenhos. Françoise Dolto, aplicando a técnica do desenho livre, mostrou como, através da simples pergunta: onde você está no desenho? Onde você estaria se estivesse no desenho? A criança, apontando para o lugar no desenho, estabelece a transferência, porque entra em relação com o outro. O desenho é falado. A criança fala consigo mesmo, não através do que narra ou explica sobre si, mas através da imagem de si mesmo que emerge do desenho. Do outro ponto de vista, lembramos que Ana Freud utilizava o desenho com fins psicopedagógicos, pois, considerando que a criança pequena não possuía um superego firmemente estabelecido, seria necessário reforçar essa estrutura ainda incipiente, e nessa lógica o desenho era considerado um meio para atingir tal finalidade educativa. Em contraste com a abordagem de Ana Freud, temos Melanie Klein, que considerou que o superego aparecia precocemente em crianças com caráter severo e cruel. Essa autora foi pioneira na tese que postulava que o desenho permitiria a expressão e elaboração de tendências destrutivas e da ansiedade persecutória que lhe está correlacionada. Um outro autor, o Mejansky, que destaca a possibilidade que o desenho oferece de desenvolver uma função do ego, que ele chama de capacidade de espera, que favorece a formação de símbolos e do pensamento em geral, ao mesmo tempo em que é condição para desenvolver a capacidade de desenhar. Os estilos de desenho na psicanálise. Nós temos 6 estilos de desenho na psicanálise proposto por esse autor. Ele diz: todo discurso
pode conter ingrediente correspondente a diferentes estilos. O desenho é uma combinação de estilos, onde um deles prevalece e outros funcionam como subestilos. E para o estudo do processo terapêutico, são levados em consideração indicadores como forma, espaço, cor, movimento, tensão, expressão e, finalmente, a simplicidade. Esse autor propõe 6 estilos. Primeiro, abstrato. Segundo, idealista romântico. O terceiro, impressionista. Quarto, realista. O quinto, fantástico surrealista. E o sexto, barroco. Esses estilos serão estudados durante o nosso curso. Agora pare por um momento e imagine. Você olhando para um desenho e, ao invés de sentir dúvida, sentindo certeza do que ele está comunicando. Você conseguindo interpretar cada traço, cada cor, cada espaço vazio, sabendo exatamente o que aquela criança ou paciente está expressando. Você usando essa ferramenta de forma técnica e precisa para o seu trabalho, se tornando uma referência entre os seus colegas e ajudando verdadeiramente aqueles que mais precisam. Mas agora me diz, como seria se você continuasse do mesmo jeito que está hoje, sempre dependendo do achismo e da intuição, sem um método confiável, deixando passar sinais importantes que poderiam transformar a vida de um aluno ou de um paciente, sentindo que falta algo para elevar sua prática profissional e se destacar na sua área? Se até aqui essa aula já te trouxe clareza sobre o poder da interpretação dos desenhos, imagina o que você pode conquistar com um método estruturado e acompanhamento para desenvolver essa habilidade com segurança. E é por isso que eu quero te fazer um convite especial. Um convite que eu queria que quando eu comecei alguém fizesse. E foi pensando nisso, e a pedido de muitos, eu criei meu primeiro curso 100% online, especialização em interpretação de desenho livre. Dentro deste curso, você terá acesso a mais de 10 módulos completos, com um conteúdo estruturado que vai te levar do básico ao avançado na interpretação de desenhos. Módulo 0 é uma introdução, uma base sólida para começar sua jornada na interpretação de desenhos. Módulo 1 é a história e evolução do desenho, desde os primeiros registros gráficos da humanidade até o desenho como ferramenta pedagógica e terapêutica. Módulo 2, desenvolvimento evolutivo da criança, como o desenho evolui de acordo com a idade e o desenvolvimento psicomotor. Módulo 3, evolução do grafismo, as diferentes etapas do desenho infantil e o que os grandes estudiosos dizem sobre o tema. Módulo 4, a leitura do desenho como linguagem, como decodificar e interpretar os traços, cores e estilo dos desenhos. Módulo 5 e módulo 6 trata da psicanálise e os fundamentos da psicanálise aplicada ao desenho, o que o Freud e outros teóricos revelam sobre o inconsciente por meio do desenho. Módulo 7, a psicanálise e o desenho, como grandes psicanalistas, como Winnicott, como Doutor, como Melanie Klein, como Anna Freud analisavam os desenhos infantis. Módulo 8, interpretação e análise pedagógica e psicanalítica, como fazer leituras detalhadas dos desenhos e aplicar a técnica no seu dia a dia profissional. Módulo 9, estilos de desenho e o que eles revelam. Como identificar padrões nos traços e estilos gráficos. Módulo 10, fechamento, conclusão e aprofundamento sobre a interpretação do desenho livre. Todo esse conteúdo, ele foi pensado para que você aprenda de forma estruturada e prática, com aulas que te guiam passo a passo, sem achismo. Se eu fosse somar todo o conhecimento
de estudos que eu fiz fora, como eu comentei, na Espanha, no México, na Argentina, gastos com livros de mais de R$ 500, incluindo anos de estudo, pesquisas, especializações e os casos reais analisados, quanto você acha que isso valeria? O que eu ensino dentro desse curso já transformou a forma como inúmeros profissionais trabalham. E o mais incrível, você vai poder aprender tudo isso de forma estruturada e sem precisar gastar anos tentando descobrir tudo sozinho. Essa é a primeira turma no formato online. Então, além de condições especiais, preparei bônus incríveis e exclusivos. Se tornando aluno ou aluna dessa nova turma, você terá acesso a uma comunidade exclusiva para a troca de experiências. E ainda terá encontros trimestrais comigo, online, para aprofundamento e análise de casos reais. Além desses bônus, você terá um desconto que eu estou dando de R$ 400 para essa primeira turma online. De R$ 1.297, a especialização em interpretação de desenho livre está por 12 vezes de R$ 89,52, ou somente R$ 897 à vista. As inscrições estão abertas e para essa turma são limitadas. Agora eu tenho duas notícias para você. Uma boa e uma não tão boa. A boa notícia. Agora você sabe que a interpretação dos desenhos pode ser um grande diferencial para seu trabalho. Você viu que é possível enxergar além dos traços e entender de verdade que as crianças e pacientes estão comunicando. A não tão boa notícia. Se você não agir agora, essa pode ser apenas mais uma aula incrível que você assistiu, mas sem aplicação prática. E isso significa que você pode continuar dependendo do achismo, sentindo insegurança ao interpretar um desenho e pior, deixando passar sinais importantes. E também, se você deixar para se inscrever depois, pode acabar perdendo essa oportunidade única e precisando esperar até uma próxima turma, se é que vamos ter. Como o digital é um mundo novo para mim, eu quero poder entregar um bom suporte. Então não perca essa oportunidade. Ela pode ser única. As vagas são limitadas. Eu vou pedir para a minha equipe colocar o link aqui no chat, na descrição da live e nos grupos. É assim você já pode fazer parte dessa turma e garantir a sua vaga com desconto e o bônus exclusivos e tornar o seu 2025 diferente de todos os outros, diferente não só para você, mas também para seu paciente ou para seu aluno. Lembrando mais uma vez, as vagas são limitadas. Agora é com você. E como eu sei que você está dedicada e comprometida com sua especialização e mudar de vez seus olhos para a interpretação do desenho, que eu te espero lá. Bom, aqui é o local que eu trabalho, é o local que eu estudo, né? Aqui estão meus livros, estão os desenhos, né, realizados por crianças, por adolescentes, por alguns adultos, que eu continuo interpretando, que eu continuo estudando. Eu faço uma diferenciação entre análise e interpretação. Análise, eu uso os indicadores como nós falamos, né, um pouco tempo atrás, em outro momento, e para interpretar eu uso outras variáveis, né? Eu penso que eu uso essa dinâmica do varal porque eu analiso, eu interpreto, eu levanto as hipóteses e neste momento, no momento seguinte, eu posso de repente ter outra hipótese, ter outro insight e observar outras coisas que não estão presentes no primeiro momento, quando eu fiz a primeira análise. Então, eu acho muito importante deixar os desenhos expostos, né, para que eu possa olhar, verificar, observar e continuar levantando hipóteses para poder fechar uma interpretação mais assertiva, né? Eu acho importante isso. Eu penso também que
no decorrer do processo dessa análise e dessa interpretação, é muito importante essas hipóteses, né? Que você levante hipóteses, você mesmo levante hipótese, e que também é muito importante que você tenha relações, né, com outras pessoas, que possa fazer uma interlocução com você para falar, olha, eu penso que talvez você não está pensando que pode ser uma outra situação e etc. Então essa interação com a outra pessoa é importante para que essa análise possa fluir melhor, né? É, nós vamos deixar uma bibliografia para vocês. Eu espero que vocês sejam tão apaixonados, né, por desenho, por interpretação, por análise de desenho, como eu sou. Como eu já disse, eu faço essa diferenciação, eu penso dessa maneira, né? Tanto é que o curso que a gente está propondo é especialização em análise e interpretação de desenho, né, livre, porque ele pode ser livre, como ele pode ser espontâneo, como a gente disse. Mas eu queria mostrar esse local que eu trabalho, né, esse local que eu estudo, para que vocês possam perceber que, primeiro, eu sou uma pessoa apaixonada por isso, e segundo, que eu quero continuar estudando, né, porque a cada vez, a cada dia, a cada desenho de cada criança ou de cada adolescente que eu me debruço para fazer uma análise, para fazer uma interpretação, é algo novo, é um mundo novo, são coisas novas que surgem e são portas que se abrem, né, e situações que você pode estar melhorando na vida dessas crianças, desses adolescentes, e sempre analisando no que eles podem vir a ser, né? O que você pode fazer por um desenho, né? Que você recebe de uma criança, né? Quanto que isso é importante, né? Então eu desejo para vocês, assim, toda a felicidade, toda a inteligência, muito sucesso na vida, muito sucesso nos seus estudos, né? Muita alegria mesmo, e conto que, assim, espero encontrá-los, né? Nós estamos tendo o curso A Comunidade, nós vamos ter no curso uma interação a cada 3 meses, porque eu acho muito importante essa troca de experiência com o desenho, né? Você olha meu desenho, eu olho o teu desenho, vamos verificar o que a gente pode ter de comum, né, nos nossos desenhos. Isso eu acho muito importante, muito edificante também. A troca é muito edificante, né? É muito boa, né? E estou à disposição, mesmo com a bibliografia, né? Eu tenho uma ampla bibliografia que posso dispor a vocês, né? Para que vocês possam estar lendo também, estar estudando também sobre a análise e interpretação do desenho livre. Muito obrigado. O meu nome é Débora e eu realizei o curso de análise de desenhos com a Marlene de maneira presencial. Esse curso, ele realmente enriqueceu os meus conhecimentos como pedagoga, porque o intuito de realizar esse curso foi para que eu pudesse auxiliar os estudantes que eu ministrava aulas no sentido das dificuldades que eles encontravam pedagógicas através da análise de seus desenhos, porque nós acreditamos, e eu aprendi no curso isso, que o desenho, ele fala conosco. A criança, o adolescente, a pessoa que desenha se expressa através do desenho. Então a gente pode interpretar e analisar, enxergar um desenho como uma interpretação textual. Eu considero que foi um dos melhores cursos que eu realizei. Nós também tivemos uma imersão muito grande nas questões psicológicas, psíquicas, né, da criança, do adolescente, estudando autores muito importantes, analisando o desenho desde os primórdios. O desenho sempre foi um meio de comunicação. É um curso que eu realizei e que eu faria novamente com toda certeza, porque ele enriqueceu muito os meus conhecimentos enquanto educadora e proporcionou que eu pudesse auxiliar os meus estudantes, porque eu passei a enxergar o desenho de outra forma.